Pesquisas apontam que mais de 80% dos brasileiros não leram ou compraram nenhum livro no ano de 2023. Já outra pesquisa realizada apontou que mais de 66% dos alunos do Brasil não leem textos com mais de 10 páginas. Dentre as razões apontadas nesses dois estudos para a falta de leitura dos brasileiros está a falta de tempo, a falta de motivação para ler e também o preço dos livros. Se você quer sair dessa estatística e se tornar uma pessoa leitora, uma pessoa que lê mais no seu dia a dia, fica aqui no vídeo porque hoje eu vou te dar 3 dicas práticas de como você pode ler mais e ler melhor. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Ale e aqui é o espaço em que eu vou te ajudar a se tornar uma pessoa e um estudante melhor. Quem me acompanha aqui no canal já deve estar cansado de escutar que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que eu sou uma pessoa que lê muito, que sempre tive essa vontade, esse gosto pela leitura. Inclusive, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal em que eu falo os meus 5 livros favoritos. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui nos cards. E também eu tenho um outro vídeo que eu falei sobre a importância da educação na minha vida e como ela mudou a minha vida e também pode mudar a sua também. Entretanto, com essas reportagens que eu trouxe para você, a gente percebe que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, porque a maioria dos brasileiros não tem o hábito da leitura, esse hábito que é tão importante para a nossa educação e também para o nosso desenvolvimento pessoal. E como prometido, eu vou te trazer 3 dicas muito práticas para que você possa implementar hoje mesmo na sua vida e se tornar uma pessoa que lê mais e sair da estatística. E a primeira dica, ela vai funcionar muito bem para você que não tem o hábito da leitura muito bem enraizado na sua vida, ou que nunca leu um livro nos últimos 5 anos. Pois então, a primeira dica é você iniciar a sua leitura, iniciar esse seu hábito com livros que estejam mais próximos da sua linguagem, que estejam no seu ambiente. Seriam livros mais fáceis para você conseguir continuar a leitura e seriam livros, vamos dizer assim, best-sellers, por exemplo. São livros de linguagem simples, a história geralmente é envolvente, você fica intrigado em querer saber o que vai acontecer. E são livros que, além de ter essa linguagem mais fácil, eles atingem vários públicos. Então, se você não sabe qual que é o seu gosto, qual que é o seu estilo literário, você pode começar por esses livros. E conforme você vai lendo, conforme você vai lendo outros livros, você vai se desafiando, você vai pegando o seu gosto por determinado tema de livro, por determinado estilo de livro. E assim, com o tempo você vai construindo o seu estilo literário. Eu mesma, eu sou formada em direito, como você sabe, e sou advogada. Eu odeio ler livros jurídicos. Se me botarem para ler os clássicos do direito, eu vou morrer de tédio, porque eu odeio ler esse tipo de livro. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo passar das 10 primeiras páginas. Mas eu sou uma pessoa leitora porque eu leio outros tipos de livros, eu leio outros segmentos que me interessam, que eu fui polindo durante a minha vida. Então eu gosto muito de ler ficção, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler livros clássicos, eu gosto de ler livros de desenvolvimento pessoal. Então são livros que eu sempre busco ler e tem uma infinidade de livros que você pode ler nesses assuntos, por exemplo, desde os mais curtos até os mais de calhamaços assim, tipo Ana Karenina, sabe? Então, com o tempo foi passando, eu fui descobrindo os livros que eu gostava e me tornei uma pessoa muito mais leitora. E se você tem essa dificuldade de identificar qual é o tipo de livro que você gosta, eu recomendo fortemente que você comece a ler esses livros mais mamão com açúcar, sabe? Best-sellers, livros mais atuais, e não vá para os livros mais clássicos e livros mais antigos, porque provavelmente você não vai conseguir avançar por conta da linguagem. E são livros que são mais difíceis realmente de ler. Quando a gente está no ensino médio, a gente é obrigado a ler as leituras obrigatórias do vestibular. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. E a gente, naquela época, a gente não está preparado na nossa vida para
ler aqueles livros, para absorver aqueles conteúdos. Então a gente acaba achando chato e não avançando. Então comece por livros mais simples, mais fáceis, que com certeza você vai adquirir o gosto pela leitura. Como eu falei naquele vídeo em que eu contei os meus livros favoritos, eu disse: existem momentos de vida para a gente ler determinados livros. Então, se você não conseguiu avançar em determinado livro, talvez não era o momento. E a segunda dica aqui é: defina metas de leitura. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, entretanto, ter metas de leitura auxiliam e muito a você se tornar uma pessoa que lê mais. E quando eu falo de metas de leitura, não é aquela meta que é totalmente abstrata, tipo, eu quero ler mais. Não, é uma meta efetivamente objetiva. E as metas de leitura precisam ser objetivas e também serem realistas, né? Porque, eu quero ler 100 páginas por dia. Talvez você não vai ter tempo para ler todas essas 100 páginas. Então, comece com uma meta menor, uma meta mais realista, que você sabe que você vai ter como realizá-la. Por exemplo, você pode estabelecer uma meta de leitura diária de mínimo de páginas ou de tempo mínimo. Por exemplo, eu vou ler 10 páginas por dia, eu vou ler 5 páginas por dia, eu vou ler meia hora, eu vou ler 10 minutos. E até pode parecer no primeiro momento que é pouco, mas no longo prazo você vai perceber que você está lendo muito mais do que você leu nos outros anos. E isso vai fazer com que você termine um livro mais rápido, com que você tenha o gosto pela leitura. E que você efetivamente consiga se tornar uma pessoa leitora e que vai conseguir ler mais e mais livros e também se desafiar mais. E antes de ir para a terceira e última dica, se você está gostando desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like e também deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está precisando ler um pouquinho mais nesse ano. Bom, agora vamos para a terceira e última dica, que é você escolher um período que você vai se comprometer a ler. Por exemplo, você pode escolher um período do seu dia e estabelecer: eu vou ler, por exemplo, já pegando a segunda dica, vou ler 10 minutos todo dia no café da manhã. Eu vou ler 10 minutos todos os dias antes de dormir. Eu vou ler 10 minutos no meu almoço. Eu vou ler tantas páginas nesses períodos do dia, porque são momentos geralmente que a gente está um pouco ocioso, né? Salvo se você acordou atrasado, que não pode ler no café, ou salvo se você fica mexendo no celular enquanto almoça ou enquanto antes de dormir. Você tem esse tempo para você ler um pouquinho. Então, você pode pegar esses períodos que estamos ociosos e implementar o hábito da leitura na sua vida, né? Lendo um pouquinho a cada dia, porque tenho certeza que lá no final do ano você vai perceber que você fez um grande avanço, que você leu muito mais do que você esperava e leu muito mais livros do que você já leu na sua vida inteira, porque você foi de pouquinho em pouquinho. E isso é muito importante, porque você não vai pegar e sentar e ler um livro numa tacada só. Se você tem tempo para fazer isso, show de bola, mas a maioria das pessoas não tem tempo para fazer isso. Então, você precisa ler aos pouquinhos. E eu, atualmente, estou lendo vários períodos do dia. Mas tinha uma época que eu lia de manhã, e tinha uma época que eu lia à tarde, tinha uma época que eu lia mais à noite. Agora, eu leio por estudo durante a tarde. Eu tô voltando com o meu hábito de ler pela manhã durante o café, como lazer, e também durante a noite, também como lazer, porque a leitura para mim não é só estudo, mas também um lazer. Com essas 3 dicas que eu dei aqui, eu tenho certeza que você vai ler muito mais livros ainda esse ano e no decorrer da sua vida. E eu vou dar uma dica bônus, que é: cerque-se de pessoas que também têm o hábito da leitura. E eu sei que isso pode parecer um pouco difícil, um pouquinho estranho, mas o hábito da leitura torna as pessoas melhor, torna as conversas melhores, tornam as discussões, né, muito mais enriquecedoras. Então, se você está cercado de pessoas que leem, de pessoas que têm o hábito da leitura, você vai ter um grande crescimento pessoal e você vai conseguir adquirir muito conhecimento só nas conversas com os seus amigos. E se você não tem
pessoas no seu círculo familiar ou seus amigos que são leitoras, comece por você. Seja você a primeira pessoa a incentivar as outras a serem leitoras. Porque é o melhor jeito também de afastar pessoas que não estão sendo legais na nossa vida ou de trazer pessoas para melhorar é por meio do exemplo. Então, se você começar a ler, se você começar a desenvolver esse hábito, tenho certeza que você vai influenciar os seus amigos e familiares a ler mais no dia a dia deles. E também você vai conseguir perceber aquelas pessoas que estão só te puxando para trás. E deixem aqui nos comentários se vocês têm o hábito da leitura, se vocês têm alguma outra dica que pode ser aplicado, porque aqui eu trouxe 3 dicas principais, mas existem outras dicas que podem ser feitas para implementar esse hábito da leitura. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu like e ativar o sininho para saber quando saem novos vídeos aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o comentário e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e tchau, até o próximo vídeo!